Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, rodada 26 encerrada. Nós vamos dar uma olhadinha na rodada e, claro, né? Vamos falar do nosso Bahia. Hoje nós vamos fazer aquele nosso pós-jogo, um dia após o jogo, para a gente não matar ninguém de raiva, né? Mas antes da gente começar aí, a gente começar a falar dessa rodada, aquele nosso jabazinho básico, ó, nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito no nosso canal, dê essa moral aí, ajude a gente, inscreva-se no nosso canal, tá? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado. E um lembrete, deixa o like, né? Lembre-se logo, não perca nem seu tempo, vá direto no like. Entrou no vídeo, já deixa o like aí, que ajuda a gente a crescer grandão. Claro, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que queira receber essas informações, não só do Bahia, nesse caso aqui é do Bahia e da rodada 26, beleza? Então, vamos lá, vamos falar do Bahia, vamos falar da rodada 26. Vamos lá, né? Vamos começar a falar da rodada 26. Rodada 26 encerrou-se no dia de hoje com o jogo do Internacional contra a equipe do Cuiabá. E os resultados da rodada? Os resultados da rodada estão aqui, né? Estão aí na tela. A rodada começou com o Vitória da Bahia indo lá a Goiânia jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. O Vitória venceu, né? Mas a gente vai ver na tabela, segue lá na zona de rebaixamento. Essa zona de rebaixamento está começando a ficar meio embolada ali embaixo, né? À noite, o Fortaleza fez um gol, mas acabou cedendo um empate. Lembrando para vocês, Fortaleza é o próximo adversário do Bahia. A gente vai começar a falar deles durante a semana, né? Fortaleza que jogou no sábado, já joga na terça-feira pela Sul-Americana, né? E aí tem o Bahia no sábado e joga de novo na terça-feira para a Sul-Americana, tá? À noite, o Botafogo venceu a equipe do Corinthians 2-1, né? Botafogo 2, Corinthians 1. Esse triunfo aí do Botafogo manteve o Botafogo na liderança da tabela. Esse empate aqui a gente vai ver que joga um pouquinho o Fortaleza para baixo, né? E, claro, no jogo do domingo, Palmeiras e Criciúma, o Palmeiras não tomou consciência, não tomou nem moral, não deu nada pro Criciúma, enfiou logo, ó, 5, uma mão cheinha para eles levarem de gol lá de São Paulo, do Allianz Parque direto para Criciúma, 5-0, né? E o Bragantino, que não conseguiu aqui, ó, teve que correr atrás, empatou com o Grêmio. A gente teve também a virada aqui, ó, time do Fluminense começou fazendo um gol, eu olhei no celular, nem não quis assistir, porque não vi muita coisa interessante nessa rodada para assistir no jogo das 4. Aí Fluminense fez o primeiro gol, mas o Juventude virou, né? Juventude virou aí, final Juventude 2, Fluminense 1, e isso deixa o Fluminense na porta do Z4. Juventude que é o próximo adversário do Vitória, né? São Paulo foi ao Mineirão e venceu o Cruzeiro por 1-0, né? Nós tivemos aí no jogo das 4 o Flamengo buscando um empate em cima na verdade, o Vasco buscando um empate em cima do Flamengo, né? Jogo comando de campo do Flamengo, Flamengo 1, Vasco da Gama 1, estreia do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho entrou e fez gol, e o jogo dessa segunda-feira, o Inter não tomou muito conhecimento do Cuiabá e aplicou 3. Falar em aplicar 3, né? Eu não falei para vocês, mas o nosso Bahia aplicou também, ó, 3. Então, 3-0 Bahia em cima do Galo. Devo confessar para vocês, já começando a falar
desse pós-jogo, devo conversar para vocês que eu achei que seria difícil. E realmente o jogo foi difícil, mas o Bahia soube conduzir, beleza? Além dos resultados, é claro, nós temos os resultados, nós temos aí a tabela, classificação já que encerrou, né? O último jogo da rodada é essa daí. Essa é a classificação. Primeiro colocado, Botafogo, com 53 pontos, seguido do Palmeiras com 50. Palmeiras começou a encostar ali na liderança. Então tá Palmeiras e Botafogo. Botafogo ainda briga por mais de uma competição. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Tá? Na terceira colocação, com 49 pontos, aí nós temos o Fortaleza. Então, Fortaleza com 49 pontos, que joga também Sul-Americana aí nesse meio de competição. E o quarto colocado, que garante vaga na Sul-Americana, é a equipe do Flamengo. Flamengo agora que está a 4 pontos do Fortaleza e a 8 pontos do líder Botafogo. Faltam 12 rodadas, né? Faltam somente mais 12 jogos para esses times aí. No caso do Flamengo, ele tem 13 jogos, então campeonato chegando aí nos seus finalmente, tá? Os dois times que têm vaga na pré-Libertadores, o São Paulo com 44 pontos, e aí segue o nosso Bahia. Bahia retorna ao G6 com 42 pontos. Então, Bahia 42, São Paulo 44. Na próxima rodada, quem sabe o Bahia pode aí passar uma classificação, passar uma posição na tabela, mas, né, o jogo é difícil porque Bahia enfrenta a equipe do Fortaleza. E aí, sétima colocação é a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro que já está agora a 1 ponto do Bahia, né? Se o Bahia tropeçar na próxima rodada e o Cruzeiro vencer, o Bahia sai do G4. Internacional com 38, então o Internacional tinha 35, venceu a partida, foi a 38. Bahia tem 26, né? 26 jogos, o Internacional tem 24. Então, o Internacional ainda tem mais 6 pontinhos aí para angariar. Ganhando esses 6 pontos, o Internacional, teoricamente, chegaria na mesma pontuação do São Paulo. Então, eventualmente, o Bahia ainda tem a posição dele perigando. O Bahia precisa pontuar, precisa vencer jogos para, quando esse campeonato se equilibrar, ele está realmente lá na parte de cima. Você tem um Vasco aqui com 35 pontos, mas só um jogo a menos que o Bahia, seguido por Atlético Mineiro, que também tem um jogo a menos que o Bahia. Com essa derrota ficou apenas com 33 pontos, certo? 32 pontos para o Juventude, que já tem 26 jogos, e 31 pontos para a equipe do Red Bull Bragantino. Aqui vale uma análisezinha, é a seguinte, ó, do Bahia para o final da Sul-Americana, nós estamos falando de 11 pontos. Então, Bahia está a 3 pontos do que o pessoal diz que são os 45, mágico para você não ser rebaixado, e o Bahia tem 11 pontos de vantagem aí da zona de Sul-Americana. Ou seja, é bem provável que o Bahia consiga pelo menos uma vaga de uma competição internacional. E aí entra no que o Rogério chama de calendário cheio, né? O Bahia vai ter Baiano, Nordeste, Sul-Americana, competição internacional, brasileiro e Copa do Brasil. Então teriam todas as competições possíveis aí para o nosso Bahia. Quem teoricamente não tem direito a competição nenhuma o ano que vem, Atlético Paranaense com 30, Grêmio com 28, Criciúma com 28, então Criciúma tá ali já brigando um pouquinho, e aqui, ó, começa a ter a turma, né? A turma não é a turma do deixa disso, mas é a turma do segura que o buraco negro tá chegando. Então nós temos Atlético Goianiense com 18 pontos, Cuiabá com 22, e aí você tem Vitória e Corinthians e Vitória com 25 pontos, né? Fechando a zona de rebaixamento. O Fluminense tem 27, Criciúma tem 28, o Grêmio tem 28, ou seja,
uma derrota e uma vitória desses 5 times aqui podem simplesmente, né, mudar muita coisa nessa tabela. Então, tabela embolada na parte de baixo, no Z4, quem vacilar pode cair, né? Faltam apenas 12 rodadas. Idem para a parte de cima. A parte de cima também está bem colada. Vou voltar de novo aqui para vocês verem, ó. Do primeiro até o terceiro, claro, são 4 pontos. Flamengo tem 8 pontos. Flamengo, teoricamente, precisaria remar muito para poder chegar a ser campeão. Então, já começa a complicar um pouquinho para o Flamengo. Mas aqui, ó, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo, esses 3 é os que brigam aí por essa liderança. O Bahia já está aqui a 11 pontos, né? Bahia tem 11 pontos para sair da zona sul-americana e 11 pontos para chegar na liderança. Ou seja, nessa pontuação aí fica difícil para o Bahia pensar em título, né? Então, Bahia tem que pensar aqui em se manter nesses 6 ou, quem sabe, né? 42 aqui, ó, 4 pontinhos, tirar essa diferença de 4 pontinhos e entrar no G4 e no G4 já garantir diretamente a vaga do Bahia na Libertadores, beleza? Então, essa é a tabela do Brasileirão. Já que nós falamos de tabela, né, nós mostramos a classificação, uma tabela que eu ainda não mostrei esse ano, mas dessa vez eu vou mostrar numa visão boa, né? O ano passado a gente, quando olhava a tabela da UFMG, a gente olhava sempre lá para baixo, a gente olhava sempre a possibilidade do rebaixamento. Agora aqui não, ó, nós vamos olhar aqui a probabilidade de classificação do Bahia para a Libertadores. Então, ó, possibilidade de classificação para o Bahia para a Libertadores está em 48,4%. Então, o Bahia tem 48,4% de chance de se classificar para a Libertadores. Botafogo quase 100%, né? Ainda não é matemático, mas já está lá. Palmeiras também com 97%, Fortaleza com 97%. Então, provavelmente esses 3 aqui com acesso direto a Libertadores, né? Via Campeonato Brasileiro. Esse aqui é só o Campeonato Brasileiro. Aí você tem o Flamengo com 80%, o São Paulo aqui com 74,7%. Então aqui o São Paulo garantiria uma pré-Libertadores. E aí você tem aqui o Bahia com 44%. Brigando ainda por uma vaga na Libertadores, você tem o Cruzeiro e o Internacional com 32,7%. Vasco da Gama aqui com 11%. Eu acredito que esteja bem longe aí, né? Bem longe para o Vasco chegar, né? E conseguir ganhar essa vaga na Libertadores. E aí, falando em vaga de Libertadores, nós temos aquela outra competição, nós temos a Sul-Americana. E está aqui na tela já a classificação para a Sul-Americana, ó. Vasco da Gama com 73% praticamente, Atlético Mineiro com 66%, Internacional 63%, Cruzeiro 53,7% e o Bahia com 50,7%. Então, o Bahia já tem mais de 50% de chances de garantir uma vaga na competição internacional, na Sul-Americana. Lembrando, o Bahia tem 42 pontos, faltam 3 pontos para o Bahia conseguir o primeiro objetivo do Bahia no Campeonato Brasileiro, que é não ter que se preocupar com o rebaixamento. E aí agora o Bahia tem 50% de possibilidades, né, de conseguir uma vaga na Sul-Americana, como a gente falou, beleza? Então, time do Bahia seguindo no caminho certo. Vamos lá, ó, vamos falar disso aqui agora. Vamos falar de Bahia 3, né? Atlético Mineiro 0. Bahia 3, Atlético Mineiro 0. Esse é o resultado, né, que nós queríamos que acontecesse na quinta-feira, né? Esse seria um resultado que a gente achou que seria interessante e bom para o Bahia conseguir na quinta-feira. O time do Flamengo, teoricamente, né, ele tem muito mais nome, muito mais
muito mais cancha que esse time do Atlético Mineiro, mas a impressão que eu tinha é que se o Bahia jogasse bem, né, na quinta-feira, o Bahia conseguiria ao menos vencer a partida, né? Mas o fato é que, jogando na quinta-feira, o que nós não vimos, né, não é nem o que nós vimos, é o que nós não vimos foi o Bahia jogar. Quinta-feira, de longe, né? De longe nós vimos o Bahia, o Bahia que a gente conhece, o Bahia que a gente vê jogar, né? E isso aí acendeu uma preocupação grande, por quê? Porque o nosso Bahia, a gente sabe que hoje, né, o elenco do Bahia, ele é um elenco de posse de bola, de toque, mas ele ainda falha um pouquinho, né? Ele tem um pouco de falha, mas a gente sempre tem confiança no Bahia e a gente confiava que esse Bahia poderia competir, né? Eu diria isso, vencer faz parte do resultado, faz parte do jogo, né? Só vence quem joga, mas só vence quem joga para vencer. E o que nós vimos na quinta-feira foi um Bahia apático, simplesmente um Bahia apático, né? Um Bahia que não conseguiu desenvolver o seu jogo, né, contra a equipe do Flamengo e numa jogada acabou levando mais um gol. Então o Bahia perdeu os 2 jogos das quartas de final, né, perdeu os 2 jogos por 1-0 para o Flamengo e o Flamengo avançou, o Bahia acabou perdendo. O fato é, o Bahia jogou na quinta-feira, descansou na sexta e fez um único treino no sábado. Mas aí um treino no sábado, né? Dificilmente o Rogério Ceni mudaria alguma coisa, né? O que acontece é que eu vi muita gente, Rogério Ceni tem que mudar, Rogério Ceni tem que mudar. O que eu já tinha falado pro pessoal é o seguinte, olha, jogo na quinta, né? Se o Rogério Ceni ficou 11 dias entre o último jogo e o último jogo do Brasileirão e esse jogo da volta da Copa do Brasil, e ele não fez nenhuma alteração significativa, né? Então, dificilmente, de quinta para o domingo, o Rogério Ceni faria alguma mudança significativa, uma mudança que desse um impacto, algo assim grandioso no Bahia, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Bahia escalou esse time aqui, né, que o pessoal chama de Bahia Prime, exatamente o time que o Bahia sempre escala, né? Então, mas esse foi o time escalado e tá aí. Aquele time que todo mundo conhece, que todo mundo já tem na ponta da língua. Marcos Vitor, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba na esquerda, Santiago Arias na direita. Meio campo você tem Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Everaldo e Tassiano. Esse é o time que a gente conhece e esse é o time que a gente achou que jogaria na quinta-feira. Então, para a gente falar desse jogo domingo, a gente vai ficar assim falando sempre da quinta-feira, porque esse foi esse mesmo time que jogou no domingo, ele jogou na quinta-feira e não conseguiu vencer o Flamengo. Pegou uma equipe forte como o Atlético Mineiro e simplesmente jogou 3. Então, a gente falar individualmente aqui, ó, Marcos Felipe, que tem os seus altos e baixos, fez uma partida muito boa, muito sólida, muito segura. Canives, infelizmente, levou um cartão amarelo, né? Canives levou um amarelo aqui e não vai jogar contra o Fortaleza, mas a dupla de zaga Canives e Gabriel Xavier matou a pau, né? Santiago Arias, como sempre, seguro. E aí, só voltando uma coisa que eu acabei de me lembrar aqui, o pessoal soltou uma piadinha aqui, ó, que o Canives simplesmente, se pegar a calça dele, tá lá no bolso o Hulk, né? Canu botou o Hulk no bolso, o Hulk não conseguiu fazer nada, porque Canives estava aqui, ó, no cangotinho dele, pai. Não deu jeito, tá? Luciano Juba jogou muito bem, né? Luciano Juba conseguiu chegar. Interessante é que o Bahia, o Rogério Ceni, ele trava muito, segura muito o Jubinha, né? Luciano Juba segura muito o Juba aqui nas descidas e ele libera bastante o Santiago Arias para chegar. Então, a maior parte das jogadas são aqui, né? Elas acontecem aqui. Mas o que se passou nesse jogo do Bahia foi que, ó, as jogadas elas aconteceram pela esquerda. Os gols, as jogadas todas surgiram da esquerda. Então,
o Everton Ribeiro, que conseguiu jogar os quase 100 minutos, né, 90 minutos, 45 do primeiro, 45 do segundo, jogou o jogo todo, e dessa vez o Rogério Ceni ele fez as alterações, né, que a gente achou que poderia fazer. E aí, falando do jogo aqui, só mostrando os gráficos do SofaScore, são esses que estão aí na tela, né? Primeiro tempo é daqui para cá. Então, primeiro tempo do Bahia, se você olha aqui, ó, esses aqui são os momentos do Bahia. O Atlético Mineiro, ele quase não teve muita chance, né? Bahia dominou completamente o Atlético Mineiro. E a maneira com que o Bahia jogou, ele exatamente, eu acho que isso, né, que o Bahia deveria ter feito na quinta-feira. Primeiro tempo aqui, o Bahia não sofreu, o Atlético Mineiro não conseguiu, né, impor um ritmo, e o Bahia conseguiu aqui impor um ritmo bom no primeiro. Apesar de que o Bahia acabou não conseguindo fazer gol. Não converteu, né, a situação que ele teve com o Tassiano, né, não conseguiu converter a situação em gol, mas não sofreu. Né? E aí, no segundo tempo, acho que o Bahia já veio melhor, já veio mais relaxado, ó. 1, 2, os 3 gols do Bahia surgiram no segundo tempo. E o detalhe aqui é o seguinte, né? O Bahia chutando de fora. Então, Bahia tentando bolas, né? Não de dentro da área, mas de fora da área. Tentou, o Caio Alexandre tentou algumas vezes, não conseguiu, não teve sucesso, mas quando o Bahia tentou, que foi na direção do gol, para nossa sorte, saiu o gol, né? E aqui, ó, e era exatamente isso que a gente queria, era isso que a gente achava que seria interessante acontecer contra o Flamengo, né? O Bahia não podia levar um gol, se levasse um gol, complicaria a nossa vida. Então, primeiro tempo zerado, e no segundo tempo o Bahia manteve aqui, ó, e conseguiu ter uma boa desenvoltura. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas aqui do jogo. 3-0, posse de bola 55%. Então você vê que não foi nem a posse de bola tão grande do Bahia, normalmente ele tem mais de 60%, mas 55% já é um domínio do Bahia, né? 3 grandes chances, então as 3 grandes chances do Bahia, o Bahia conseguiu fazer muitos gols, e aqui, né, 16 chutes ao gol. É importante aqui, porque eu vi o pessoal falando muito daquela questão, 50 chances para fazer um gol. Aí agora aqui, ó, o número já muda, né? Naquela vez foi 50 chances para fazer um gol, agora nós temos, se a gente quiser usar uma estatística ruim, nós temos 66 chances para fazer 4 gols, pronto. Tá exatamente uma média de 15 chutes para fazer um gol. Nesse jogo aqui, e por isso que é importante a gente olhar jogo a jogo, nesse jogo aqui o Bahia teve 15 chutes ao gol, mais desses 16, né? 15 não, 16, o Bahia teve 3 grandes chances e aproveitou as 3, né? Escanteio 6, faltas do Bahia 17. Bahia trocou 530 passes, né? 530 passes, só levou um único cartão amarelo. Então, esse é o time do Bahia. O time do Bahia aqui, para mim, né, jogou bem. Infelizmente, o que faltou na quinta-feira, graças a Deus, voltou bem aí no nosso Bahia. A Bahia conseguiu satisfazer e jogar muito bem, tá? E as notas tá aqui, ó. As notas aqui do pessoal do SofaScore, avaliação 7 para Marcos Felipe, 7.2 para Everaldo, 7.3 para Tassiano. Olha aqui aonde o Bahia fez as substituições, ó. Bahia substituiu Everaldo, Tassiano, Cauli, Caio Alexandre e Jean Lucas. O único que ficou mantido aqui, ó, do meio para frente, foi o Everton Ribeiro. E aí, não sei se a gente vai conseguir ver isso aqui nessa coletiva, mas está na coletiva do Rogério Ceni. Ele fala o seguinte, ó, pessoal, eu deixei o Everton lá, mas disse a ele, ó, bota o pessoal para correr. E ele tinha Ademir, ele tinha Ratão e ele tinha Lúcio Rodrigues. Então, 3 pessoas de velocidade. E é importante aqui, né, a gente dar uma olhada nisso, por quê?
a gente, essa escalação final, né, com o Lúcio, com o Ademir, é a escalação que a gente, teoricamente, né, muitos falam, teoricamente seria a escalação que o Bahia deveria ter. A gente não quer colocar Everaldo, a gente não quer colocar Tassiano. Então, teoricamente, essa seria a escalação. Só que o elenco do Bahia, ele é curto, né? Sendo um elenco curto, a gente não tem muitas opções. Se a gente começa com essa configuração que normalmente o Bahia termina os jogos, significa que se esses caras correrem muito e eles cansarem, a gente vai ter que mudar a configuração. Então a gente vai ter que voltar para a configuração que a gente não gosta. Ou seja, ou a gente joga com a configuração que a gente não gosta no início, ou a gente joga com a configuração que a gente não gosta no final. E o detalhe, né? A configuração que a gente não gosta foi uma configuração que fez hoje 2 gols. O que falta, né? O que falta é o Bahia simplesmente jogar a bola, o Bahia ter confiança e eventualmente chutar algumas coisas de fora, né? Não sempre tentar entrar, não, chutar um pouco de fora para poder assustar. Numa dessas acontece o que aconteceu, a bola resvala lá e é gol do Bahia. Pô, será que só os adversários que conseguem essas coisas de sorte? Não, o Bahia também precisa de coisa de sorte, né? Então, estão aqui as notas, ó. Everton Ribeiro, partidaça, nota 8, né? Muitos achavam aí que o Everton Ribeiro tinha vindo para a Bahia para passar férias, né? Acredito que realmente ele esteja passando boas férias, curtindo, porque nossa Bahia é muito melhor do que o Rio de Janeiro, modesta parte. Mas além disso, o que o cara está entregando na idade que ele tem, maluco, o que ele corre, o que ele entrega, esse jogo aí ele ficou 90 minutos, ou seja, jogou os 2 tempos. Então, Everton Ribeiro tá lá e por isso que ele tem o 10 e a faixa do Bahia, porque ele está entregando tudo. Para mim, Everaldo fez uma partida ok, né? Tassiano conseguiu uma roubada de bola para o primeiro gol, ok. Cauli, a gente precisa de uma menção especial. Esse é o Cauli que a gente quer, né? Então a gente quer que o Cauli agora esqueça os jogos anteriores. A gente quer ver esse Cauli aqui, ó. Esse Cauli que jogou ontem, esse Cauli que jogou no domingo, é esse Cauli que a gente quer que continue jogando, tá? Jean Lucas, a nota aqui tá baixa. A nota de Canives está baixa aqui, mas é porque Canives levou amarelo, mas pelo fato de Canives botar um incrível Hulk no bolso, já dá uma nota 7. Gabriel Xavier muito bem e, claro, Marcos Felipe matando a pau. Então, no geral, para mim o Bahia jogou bem, a gente conseguiu suportar bem um time que joga Libertadores e a gente conseguiu fazer 3. E para mim não me interessa se era titular, se era reserva. Se o cara está jogando, está na fase que está na Libertadores, ele tem que ter um bom time titular e tem que ter um bom time reserva. Ou ele tem que ter um ótimo time titular e um bom time reserva. Não adianta dizer que ganhou. Não. Se o cara chegou lá na frente é porque a suplência dele é boa. Então, no geral, o Bahia jogou bem, se comportou bem. Agora é a gente acreditar que essa sequência pode ir para frente, beleza? Já que nós falamos do nosso Bahia, né? Falamos aí das notas, de tudo. Vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos. Vamos ver um pouco aí do que aconteceu em Bahia 3, Atlético Mineiro 0. Vamos dar uma olhada. Vamos baixar o vídeo aqui pra gente. Valendo! Eu não sei se eu pergunto daqui a pouquinho. Olha o Everaldo dentro da grande área, foi empurrado! Fora da grande área, empurrado pelas costas. Eu vi daqui, Messias. E eu também vi daqui, só que o Rafael Pedro chegou na entrada da grande área, meteu para Everaldo. Que atacante lerdo é esse, Messias? o Everaldo. Vai sair o goleiro do Bahia, que é isso? Que é isso? Que é isso, goleiro do Bahia? Ô, Valença! Pois é, o Marcos Felipe, a bola em profundidade para o... Falta que ele cobrou, não estava valendo, ele viu o goleiro adiantado. E aí, Marcos Felipe tirou ondinha, ô, Valença!
Valença. Pois é, Toque errando por preciosismo. E vem o time do Atlético pelo lado esquerdo, a tentativa do Rubens. A bola desviou no Santiárias, arremesso lateral pro Galo fazer Não, o último toque foi no jogador do Atlético. E agora o Bahia tenta pelo lado direito. Bernardo pediu falta, o árbitro não marcou e a bola foi pela linha de fundo. O Bahia, viu, Macris? Segundo o Roger Flores, o Bahia não tem Primeiro meteu bola agora para Tassiano. Cara a cara com o goleiro, bateu pra fora! Meu Deus! Ô, Messia! O Tassiano agora recebeu a bola, meu amigo, limpa. Sabe o que é limpa? Era só escolher o canto. Optou pela jogada errada, tirou muito do goleiro Everson. Fazia 2 com ele. Agora na entrada da grande área, Cauli pra área, chega a zaga do Galo com Rubens e mete pela linha de fundo. Sim, Caio Alexandre bateu pra fora. Sociedade. Alô, galera. Sim, vai falar, amado. Anote. Nesse contra-ataque. Olha o Bahia tentando, o Caio Alexandre finalmente chutou de fora da área, a bola foi pela linha de fundo. E olhe como a galera aplaudiu porque chutou. Ele chutou de fora da área, finalmente, Messia. Pra cruzar direitinho, a bola viajou, subiu Everaldo, chega tirando a zaga do Galo, mas o árbitro disse que a bola já tinha saído, atendendo a bandeirinha, autorizou o árbitro, tá valendo! Acho fácil não, se atrapalhou o Galo, Everaldo, saiu o goleiro, ele debateu, sobrou pra Tassiano, a bola bata e volta, sobrou ainda pro Galo. O Otto disse que tá valendo tudo, tentou Luciano Juba, não conseguiu. o Bahia. O Bahia recupera a bola com o Tassiano, meteu a bola pra Everaldo, vai marcar, pontou, tirou, valeu! Assim é miserável! Área por baixo, tirou ali o Juba. E o Bahia tirou a bola e derrubou o árbitro, Messia. O Rato terminou tomando uma queda ali, meu amigo. Ajeitou na meia da grande área para Everton Ribeiro de primeira, pé direito, valeu! O premiado Chevrolet. Escanteio pro time do Galo fazer a cobrança, Messia. Não chute. Tirou a defesa, a bola para Cauli, recebeu, bateu pro gol, pra fora. Ia ser um golaço, ô Valença. Vão fazer o terceiro e virar uma goleada na noite de hoje na Fonte Nova. Muito bem, a falta em cima do jogador Everton Ribeiro. É de longe, mas o Bahia pode apostar numa jogada, adiantou, de fora da área, bateu, desviou, ganha, escanteio, Bahia. Palmas, mais um que chutou, bola na entrada da grande área, recebeu agora Lúcio bateu na rede pelo lado de fora. Então eu vou bater de palma de novo. 2-0, o Bahia vai vencendo o jogo. E agora ele dominou a bola, foi derrubado pelo Saravia. O árbitro marca a falta a favor do Bahia. É aqui pelo lado esquerdo. É de novo uma jogada que a Itália botou na entrada da grande área. Que giro do jogador do Atlético, marcada a falta. Uma falta perigosa em cima do Allan Kardec, Messia. Uma falta perigosa, o Canu recebeu o cartão. Uma situação perigosa, bola na meia-lua da grande área, bateu! Espalma Marcos Felipe. Eu avisei, viu, Mané? Que era no canto direito, Messia. E foi uma pancada seca, praticamente pelo lado direito, a bola de Lúcio para Ademir, entrou na área, escanteio pro Atlético.
Ô, Valença! A jogada em velocidade, o Luciano. Gadão, agora pra Lúcio, bateu pro gol, golaço! Tá aí, né? Os melhores momentos. Interessante a gente verificar aqui é o seguinte: como o time fica mais rápido, né? Lúcio, Ademir, Ratão, como esses três caras eles conseguem mudar, né? Conseguem mudar a dinâmica do time, né? Conseguem fazer o time correr, conseguem fazer o time ser mais rápido. Só que o problema é o seguinte, são três jogadores rápidos lá na frente, só que o nosso meio, ele não é um meio também de velocidade. E aí você ter esses três jogadores rápidos lá na frente, sem mexer no meio, você tem um problema. O Caio Alexandre, o Jean Lucas são jogadores mais de cadência. O Jean Lucas ele até vai um pouco mais, ele faz um pouco de transição. Mas o Caio Alexandre, o Cauli, eles já são jogadores mais de cadência. O Cauli tem um toque rápido, mas ele é mais de cadência. Agora, quando você bota esses três e você coloca o Everton Ribeiro ali para ficar só servindo os caras, aí é pancada, né, velho? Aí é show de bola. Lúcio entrou, chutou, aí você vê que muito dos chutes do Lúcio, né, ele chuta, ele vê o gol. Então ele chuta na direção do gol. Os chutes do Caio Alexandre já não foi, para mim, não foram tão bons assim, mas ele ainda tenta chutar. Agora, o chute do Everaldo tinha o gol à frente, o chute do Everton Ribeiro tinha um gol e o chute do Lúcio também tinha um gol, né? Graças a Deus que chutaram, bom que eles chutaram, né? Importante porque isso ajudou o nosso Bahia, beleza? Para a gente finalizar esse vídeo, né, já que nós falamos dos resultados, falamos de classificação, falamos do Bahia, falamos do que foi o jogo, vimos os melhores momentos, agora vamos só ver um trechinho, né, da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Lembrando, a entrevista completa, ela está no nosso canal. Se você quiser, você assiste lá a entrevista no nosso canal. Pelo tamanho do vídeo aqui, eu vou colocar só um pedacinho, só para a gente ver um pouquinho do que o Rogério Ceni falou. Vamos lá. Parabéns pelo triunfo. Após a eliminação lá na quinta-feira, eu acho que parte da imprensa e parte da torcida, quando você falava de que tinha que fazer alguns ajustes e tal, imaginava que você poderia mexer na equipe. E você vem com os mesmos 11, mas o time joga de postura diferente. Eu queria que você falasse sobre a postura exata do time hoje, como é que foi para corrigir praticamente sem treino, Rogério. Boa noite. Não teve treinamento para correção disso. O que esse time produz é fruto de um trabalho de 8 meses. Realmente a postura contra o Flamengo foi, também vamos colocar aqui a qualidade de construção do Flamengo, que é diferente, são jogadores de um nível bem alto. Mas nós não jogamos, não sentimos o jogo como eu achei que nós sentiríamos contra o Flamengo. Um time que se preparou bem para o jogo. Nós jogamos um pouco realmente abaixo nesse sentido de postura, né? Eu acho que um time ele pode ter oscilações. Não necessariamente você precisa de trocas para que ele jogue melhor um jogo ou outro, mas é bacana de se ver o time jogando no padrão como jogou hoje e como jogou, acho que a maioria das vitórias que nós tivemos aqui, ou até mesmo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, do 1-0 para o Flamengo, foi um jogo, se você pegar em números, é muito parecido com esse. A única diferença é que o Flamengo faz o gol e acaba levando essa vitória da gente. Mas estou feliz por hoje, porque era uma reação necessária, né? Depois de um jogo um pouco abaixo, contra um grande time que nós fizemos. Eu acho que o pecado foi o resultado daqui contra o Flamengo. Eu acho que isso interfere um pouco mentalmente, não deveria, mas interfere um pouco mentalmente para o atleta. E hoje nós sabíamos que nós precisávamos tentar vencer para entrar no mínimo no G6, caso não houvesse empate entre São Paulo e Cruzeiro. E a gente tem que continuar firme, cara. Eu sempre falei aqui desde o começo, as Copas são importantes, mas elas trazem ilusões ou desilusões, muitas vezes, para a maioria. Mas o Campeonato Brasileiro está aí. São mais 12 jogos e o torcedor, eu sei que entrou triste, talvez, no estádio hoje pelo último jogo, mas tem que estar apoiando, tem que estar firme, porque
é especial ver esse time jogar. Eu não sei, vocês já viram muitos Bahia, eu lembro de assistir, por exemplo, Bahia Internacional no Campeonato Brasileiro de 88, né? Que era um timaço do Bahia. Depois tem aquela geração que ganhou as 2 Copas do Nordeste, né? Que veio mais recente, né? Mas eu acho que depois disso, para quem já é mais como vocês, meia idade, assim, né? Já não é mais um garoto, mas é um privilégio ver um Bahia que joga dessa maneira. Logicamente, é especial, principalmente quando consegue vencer os jogos. Sene, boa noite. Eu tenho notado que o Ratão tem entrado bem nos últimos jogos. O Lúcio hoje também entrou muito bem. O nosso repórter que corre a arquibancada com o torcedor, e após o jogo, muitos torcedores pedindo o Lúcio e o Ratão uma possível titularidade. Eu queria que você falasse da atuação dos dois e se há uma possibilidade de uma mudança, de uma titularidade dos dois contra o Fortaleza. Bom, eu acho que no último jogo eles também entraram. E não entraram bem como o time todo não foi tão bem naquele jogo. Então, assim, normalmente o bom mesmo é o que está no banco. Esse é o padrão. Sempre aquele que está no banco, ele é o melhor, né? Principalmente quando você não ganha. Eu acho que o Ratão entrou bem, o Lúcio fez um gol, o Ratão teve uma oportunidade, uma grande oportunidade também. Deu uma assistência, mas teve uma mais clara ainda para o Ademir. Acho que era Ademir e Lúcio que estavam dentro da área, né? E eu não sei do ângulo que eu estava, não dava para ver direito, mas me parecia que cabia a bola ao invés da finalização, né? Mas aí o Ademir fica bravo até no lance e tudo, e acho que até com razão, né? Mas, cara, a briga é saudável todo dia no treino e a gente... Agora, eu sempre friso que aí se o jogador que... Aqueles gostam muito da correria, né, o tempo todo, né? Eu vi quando entrou os 3 juntos, uma alegria no estádio, né, cara? É legal de ver. Mas, assim, eu acho que o fruto do momento que eles entram para a transição é fruto do que foi construído até aquele minuto 70 por todos aqueles que estavam em campo. Então, eu acho legal que Tassiano recupera a bola, Cauli assistência, Everaldo faz o gol. Muito legal que quando entram os jogadores, como o Lúcio entrou hoje, né, atacando bastante espaço, também tem gol. Eu 15, 30, 25, como foi no Maracanã. E quando tiver a oportunidade tem que entrar e fazer o melhor. E aí quem provar mais no treino, logicamente vai ter cada vez mais minutos dentro do campo. Mas sempre, qualquer jogador tem possibilidade de se tornar titular, não tenha dúvida. Boa noite, Rogério. Todos os treinadores reclamam bastante do calendário, e com razão, óbvio. Mas a partir de agora, sem a Copa do Brasil, você vai ter mais tempo para treinar. Você, em função disso, você pode colocar algo mais na equipe do Bahia em termos do jeito de jogar, de alternar qualquer situação do time em si? Não, nós temos que talvez treinar alternativas para determinados jogos, logicamente que sim. Eu acho que já é uma diferença, por exemplo, de como começa o jogo para como termina o jogo, já é uma diferença, são características distintas, né? Saem jogadores de mais construção, de mais presença, força física, entram jogadores de transição mais leve, isso já é uma mudança. Mas, logicamente, que agora, eu acho que, por exemplo, eu até pensei, muitas vezes eu penso num jogo, mas muito curto o espaço de tempo para você arriscar uma coisa diferente, né? E o torcedor tem que entender o seguinte, que os mesmos 11 que, infelizmente, não foram bem com o Flamengo, hoje deram uma resposta positiva, acho que, no jogo, né? Então, o futebol não é, assim, tão descartável, né? O jogador, ele não é descartável de você... Eu acho que todo mundo quer fazer o seu melhor, quer entregar todos os dias, mas nem sempre consegue, e não é por isso que ele não serve mais, ou não é porque o cara fez um gol, entrou e ele tem que ser titular sempre, mas sem dúvida a gente tenta observar e tentar, logicamente agora com um espaçamento maior, tentar algumas alternativas para jogo. Nós já temos uma suspensão que é do Canu para o próximo jogo, né? Vamos pensar no que fazer, e todo mundo, a grande maioria tem essa semana, né? Só acho que 4 times aí do Brasil, 3, 4 times que não tem essa semana livre, o restante todos têm espaço, calendário para treinar. Eu acho que às vezes é difícil você manter o foco, a concentração do jogador para você trabalhar a semana inteira. Começa a ficar
já é uma reta final do ano, mas nós temos que manter nosso objetivo. Nós temos que, para mim, o meu foco, quando eu comecei esse trabalho, eu queria ver o que o Bahia conseguiu, o que o Bahia não consegue há 35 anos. Esse é o meu objetivo, é o meu foco. Não sei se nós vamos conseguir, se vai ser possível entregar ou não, mas primeiro, o calendário cheio, foi o que eu sempre falei, com a galera da área internacional, se possível, vou repetir, com a maior competição da América, que é a Copa Libertadores. Não sei se as pessoas no começo do ano pensavam assim, mas nós vamos tentar entregar isso, é o que eu tenho, desejo de maior coração. Assim, o maior sonho que eu tenho é ver numa quarta-feira esse estádio assistindo um jogo de Libertadores. Pelo que eu trabalho e é o que eu almejo e desejo. Pense aí, né? Imagine aí, quarta-feira, a gente lá na Arena Fonte Nova para ver um jogo de Libertadores, né? Então, vamos torcer. Tá aí, né? Rogério Ceni deu entrevista e ele fala um pouco do jogo, né? Fala aí. Se você quiser ver mais, vai lá no nosso canal. Se já deixou o like aqui, você vai lá no canal e vê a entrevista completa, beleza? Acabou? Então, chegamos ao final. Agradeço a vocês, né? Esse foi o nosso giro de notícias. Falamos do jogo, olhamos a tabela, rodada 26 encerrada, rodada 27 começa no sábado, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!